Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre a Internacional e a sua eliminação, mais uma, desta vez na Copa do Brasil, para a equipe do América Mineiro, rasgando 4 milhões e 300 mil que a CBF dará para quem passar para as quartas de final, neste caso o América e não o Internacional. Eu já peço desculpas mais uma vez, porque a minha voz está palhada, completamente acabada. Eu tô aqui num esforço tremendo, mais sacrifício que os jogadores do Inter ao entrar em campo. Por quê? Porque o JB tá com influenza. Eu não vou passar essa semana no Todos da Bola, pra quem já pergunta e não me viu e tal. Eu passei aí desde segunda-feira à noite, maus bocados, tá pior do que o bichinho aquele que todo mundo espera já seja vacinado, tá? Mas enfim, me derrubou completamente. Apenas essa quarta eu consegui trabalhar um pouquinho e aí, claro, vi os jogos da dupla e tô aqui pra comentar com vocês porque o Inter me obriga a vir aqui, mesmo palhado, ter que falar com todo mundo sobre o que aconteceu. Mais uma queda da gestão Barcelos, que mostra que o Inter sempre pode mais. Bom, gente, vamos lá. A primeira questão é que o Inter começou perdendo em Belo Horizonte. Não tem como não analisar isso, né? Não foi necessariamente só nessa partida. Mas tem muita coisa para analisar aqui. Porque assim, se a gente olha o jogo do Inter, que começa numa escalação que mais ou menos já se imaginava, com 4 lá atrás, 4 defensores, um primeiro volante mais fixo, 2 meias, ou seja, um 4-3, e aí 2 pontas e um centroavante, 4-3-3, se a gente for colocar aí num desenho. A única novidade que a imprensa não estava projetando é o Luca na vaga do Alemão, porque eu mandei o jogo pro Luca e disse assim, cara, o Alemão não tá fazendo gol, o Luiz Adriano tá fora, também não faz gol, vai o Luca mesmo e vamos ver o que vai dar. E o Inter não faz uma boa primeira partida. Engana-se quem pensa e diz assim, 3-0, o Inter gastou a bola. Se eu for olhar desempenho, se eu for olhar assim, futebol mesmo, não foi um bom futebol. O Inter trocou posse, trocou bola muito no sistema defensivo, com os zagueiros, ficou um negócio ruim, tá? Mas aí tem 2 faltas laterais que o Depena toca a bola. Primeiro na cabeça do Nico Hernandes, depois no corpo do Igor Gomes, que faz o 2-0. E aí tem uma bola na área que o Luca é derrubado, é pênalti, o Pedro Henrique vai lá e cobra e faz o 3-0. E o torcedor mais otimista, quase 40 mil pessoas no estádio Beira-Rio, pensando o seguinte, beleza, o Inter agora vai classificar na raça, no forceps, porque a chavinha tá virando, o Pedro Henrique saiu da seca, o Depena tá finalmente lembrando seus velhos momentos, e o Inter vai encontrar uma forma de classificar. No intervalo, a gente já tava assim, bom, vai classificar, e eu achei que ia classificar, confesso, vai classificar, mas ó, não jogou tão bem, mas importa, não importa isso agora, o negócio é classificar. Só que no intervalo tudo muda. E tudo muda porque o Mancini faz uma troca e mexe com seus jogadores. O Mancini coloca o Martínez e diz pros caras, olha só, vocês não estão jogando, vocês não estão competindo. Se não competir, nem o Real Madrid, se não competir, não vai ganhar. E aí o que acontece? Eles começam a brigar. Tem uma situação emblemática que é o Lisca, que foi o cara da Amazon Prime, dizendo assim, desculpa aí, porque né, hoje tá complicado, mas é o Lisca dizendo assim pros caras, olha só, eles estão marcando mais na frente, eles estão pegando campanhar, eu acho que o Inter vai ter alguma dificuldade a mais. E aí é isso que muda. E o Inter não vê. E o Mano Menezes não vê. E os caras começam a dominar a partida. E aí é o América que tem todo o jogo a seu favor. E a gente fica olhando e diz assim, cara, o Martínez entrou bem? Ele entrou melhor do que o Ale estava jogando. E aí eles começam a trocar bola, eles começam a fazer o jogo. O que vai acontecer, meu parceiro? É óbvio que ia acontecer um gol dos caras. É óbvio que ia ter uma bobeada, o Marcinho vai na linha de fundo, bate na bola, dá um tapinha nela, porque é bom jogador, tem seus problemas lá, mas não tô analisando o extra-campo, tô analisando o futebol. Ele dá o tapa na bola, vem o Juninho, cabeceia, mete pra rede e faz o 3-1, que pros caras é suficiente. E o Inter não tem força de virar. Sabe por quê? Porque o Inter também não tinha nem jogador para virar. O lado mais simplista da história vai ser dizer o seguinte, olha, o Inter tava com o jogo a seu favor, tomou um gol e aí o René perde uma bola na entrada da grande área que não tem como errar. Eu não posso errar, você não pode errar, o René muito menos que é profissional. Não importa que foi com a perna direita que não é a boa, ele tinha tempo até para ajeitar e bater. O René pega uma bola na entrada da grande área e toca na arquibancada, lá na Popular, que voltou agora. E aí o que acontece? O Inter perde um gol que tava fácil, que aí claramente sepultaria as chances dos caras. Mas vamos analisar um pouquinho mais. Vê que o Inter foi tentar ganhar uma partida e botou o Matheus Dias, né? Tinha que olhar o jogo, Matheus Dias. O Estevão, que estava arquivado, eu quero falar sobre isso. O Jean Dias, que veio do Caxias e nunca provou até agora. O Alemão na vaga do Luca. Aliás, o Inter tem que começar com o Luca porque não tinha nenhum centroavante decente ou em boas condições. Eu não gosto de usar esse termo, mas que num bom momento, que esteja assim, olha, esse centroavante aqui tá para fazer a diferença pro meu time.
Não tinha, cara. E eu sei que alguém vai dizer assim, mas JB, o Estevão entrou mal. E sim, o Estevão entrou mal. O Estevão não jogou bem. Mas já prestou atenção que o Estevão não entra em marca boa. E eu nem sou aqueles caras que acham o seguinte, pega o guri, bota ele num plástico bolha e só bota o guri da base na barca muito boa, temos que lapidar o cara. Eu detesto isso. E acho que inclusive os técnicos fazem demais. Mas também não precisa ser tanto assim, né? O Inter, quando tá num joguinho assim, mais ou menos, ou no mínimo empatando pro 0-0, tu coloca o cara num jogo que não seja mata-mata. Mas ele entra, sabe qual? 2-0 Atlético Paranaense, ele entra. Eliminação pro Caxias, ele entra. Se tiver um clássico ou Grenal, ele vai entrar. Que o Inter esteja perdendo de preferência. Aí, cara, é óbvio. Eu insisto, eu já falei isso lá na eliminação do Caxias, depois falei nesse outro jogo que ele entrou mal, e agora ele entrou mal e vou dizer mais. Se o Inter estiver tomando uma eliminação em casa com o torcedor chateado, vaiando, e vaiou o alemão, por exemplo, vaiando, e não dá culpa não é do torcedor, por favor, não tô colocando a sua culpa, mas tem o clima, né? É óbvio que tu vai chamar o Estevão e ele vai se apertar, porque ele não tem essa maturidade, essa expectativa toda, essa experiência toda. Ah, mas o Neymar, quando acontecia isso, sim, por isso que ele é o Neymar, ele não é o Neymar, ele é o Estevão, e a gente não sabe de que vai ser a carreira dele. Ele pode ser um cara útil, ele pode ser um bom cara, mas estão estragando essa carreira. E sabe quem é que tá fazendo isso? Mano Menezes. E aí a gente tem que falar sobre o Mano Menezes. A gente tem que dizer que é o seguinte, olha só, Mano Menezes assina a eliminação do Inter, assina lá e assina aqui. Mano Menezes não soube fazer nunca um time centrado psicologicamente, sempre tentou botar na do preparador físico, sendo que preparo físico também é um trabalho conjunto com a comissão técnica. Mano Menezes nunca aceitou, por exemplo, que as responsabilidades eram deles. É muito fácil o treinador, não, a responsabilidade sempre é do treinador. É balela, sabe? Tem que assumir o seguinte, não, eu errei aqui, eu errei lá, eu não devia ter feito isso, eu podia ter melhorado aqui, acho que eu não pensei bem esse jogo. E o Mano Menezes não pensou bem o jogo lá. O Mano Menezes não soube fazer um time que é equilibrado mentalmente. O Mano Menezes não soube fazer um time bem fisicamente. E aí é responsabilidade dele e do preparador físico também, porque é em conjunta a situação. E o Mano Menezes tomou um totó do Mancini, velho. Que eu e você, a gente viu várias vezes aqui em Porto Alegre, ver que não é um técnico hoje que eu contrataria para o meu time. Respeito ao profissional, não quero aqui depreciar e tal, mas eu não vejo qualidades do Mancini que eu via no Mano Menezes até pouco tempo. E aí o Mano Menezes, quando tem que vencer a partida, bota vários jogadores, que alguém vai dizer, é culpa da direção? Mas é também dele, porque ele assinou essa parada, porque ele ficou 5 meses abraçado no discurso da direção e agora não pode desembarcar, parceiro. Foi o Mano que pediu o Jean Dias, foi o Mano que segurou vários jogadores aqui, que tá abraçado com o Luiz Adriano, com o Alemão, com o próprio Luca, porque não teve centroavante melhor, que só vai chegar na próxima janela. E ele tem que chegar porque assinou o contrato, mas se fosse o caso, né, o Cuejar, por exemplo, não assinou. Se ele quiser, a barca no Corinthians tá melhor, vamos supor, ou em outro lugar, o cara vai pra lá. Enfim, o fato é, o Mano Menezes assina assim a eliminação, o técnico dos caras mudou uma coisa, mudou a atitude, mudou um jogador e ganhou um jogo no intervalo. Ali o Inter perdeu, ali acabou a classificação pro Colorado. E a direção, velho, a direção do Inter, ela prova que o seu discurso está sendo feito à risca. Eles disseram na campanha, o slogan dessa gestão, Alessandro Barcelos, era o Inter pode mais. E o Inter pode mais, porque a gente viu o Inter cair pro Globo, a gente viu o Inter cair pro Melgar, a gente viu o Inter cair pro Olímpia, a gente viu o Inter ter uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro, jogar um Grenal e desistir, quase cair no Brasileirão, jogar para não cair, aquela coisa toda, ter uma campanha ruim, mal classificar por uma Libertadores em outro momento e tal, aí depois recupera com o Mano Menezes, aquela coisa que todo mundo já viu. Só que eles sempre nos dão alertas. O Inter pode mais, o Inter pode não disputar nenhum título gaúcho, que para mim não é tão interessante disputar o título, mas sim formar um time, que não aconteceu. O Inter pode passar janelas atrás de janelas contratando jogadores tipo Micaéis e Brian Romeiros da vida, e aí chega agora e pode mais, pode ser eliminado também, quando a gente acha que não tem mais espaço para nenhuma eliminação ruim, tem. No Beira-Rio com 40 mil pessoas, depois de estar 3 gols a seu favor, o Inter pode mais. Essa gestão está mostrando que o Inter pode mais. Alessandro Barcelos cumpriu sua promessa de gestão. E sim, eu vejo muita gente na rede social, principalmente Twitter, mas enfim, não estou aqui para cobrar torcedor, eu sei que o torcedor está chateado, mas tem muita gente que tenta colocar, já colocou em tudo quanto é coisa, né? Antes era nos jogadores, aí eu disse, vai faltar jogador, porque estão trocando todo mundo, trocaram todo mundo, não dá mais para botar no jogador. Agora é quem? No treinador. E a direção? É a direção que contrata, é a direção que refez tudo. Tem que falar, velho. Não é porque tem gente que a direção tenta ser amiguinho de rede social aí que o cara não pode falar. Tem que falar. A direção do Inter assina tudo que tá acontecendo, sim. A direção do Internacional tá mostrando que o Inter pode mais. Sempre tem espaço para mais uma eliminação bem dolorosa na conta do torcedor colorado. E olha, eu nem tô falando aqui que o Inter precisa conquistar títulos. Não, eu acho que ganhar é uma coisa muito, muito mais difícil do que a gente tá pensando. Mas assim, ser eliminado numa semifinal por um Palmeiras, por um Corinthians,
Tá, vá lá, sabe, brigando até o último minuto, eu acho que o torcedor entenderia. Do jeito que tá sendo, aí o Inter pode mais mesmo. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.